Paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco nesta manhã gloriosa do Santo Sábado, que o Senhor hoje nos traz uma mensagem de alerta, de amor verdadeiro, amor sincero. E eu quero pedir aqui para meus amados irmãos e irmãs, que deixe aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube entenda de que essa mensagem é boa e que ela nos traz edificação, né? E se você gostou, se essa mensagem te ajuda de alguma forma, comenta aí, que a cada joinha que você deixa aí, a cada like, o YouTube manda para mais 10 pessoas, aonde mais 10 pessoas são evangelizadas através do seu gesto de amor, de compartilhar, né, essa mensagem. E hoje o Senhor nos traz uma palavra, e quando eu falo que o Senhor nos traz, o Senhor fala primeiro comigo. Quando eu leio aqui para você, Deus fala primeiro comigo. A necessidade maior, eu creio, minha, né? Eu sinto para mim, então eu pego para mim a palavra que o Senhor manda. Porque de mim mesmo, meus amados, não tenho nada. Talvez eu seja a menor de todas do Senhor. E por isso eu estou aqui trazendo uma mensagem que o Senhor nos transmite hoje. A suprema excelência da caridade. 1 Coríntios 13, 4. Toda vez que eu leio, que eu gravo aqui os vídeos, eu peço para você pegue a sua Bíblia e acompanha, porque eu não falo nada de mim mesmo. Quando eu falo é a palavra do Senhor que está escrito, né? A palavra verdadeira que está escrito aqui na mensagem de Deus. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, meus amados, aqui Deus já nos fala da caridade, o amor verdadeiro, né? Que nós não queremos ser injustos, não queremos fazer injustiça com o nosso próximo e não aceitamos que os outros façam também, né? Então aqui o Senhor fala aqui conosco. A paciência é o tapete vermelho sobre o qual a graça de Deus se aproxima de nós. Que lindo, gente, essa reflexão, essa mensagem maravilhosa. Eu vou ler uma reflexão em seguida desse capítulo, acompanhando aqui para nós. No vídeo anterior, o Senhor falava-nos de um cheque assinado por Ele sem valor, que foi dando a própria vida por amor de nossas almas, das nossas vidas. E aqui, em continuação dessa mensagem, o Senhor nos diz: você vê as pessoas escondendo-se naquela casa? Somos nós. Aqueles dois sujeitos escondendo-se atrás do poço? Somos você e eu. Estamos fugindo dos cobradores, é o despejo. O banco nos deu um dia para pagar a hipoteca. Há representantes dos cartões de crédito, porque ele traz hoje a mensagem para a linguagem de hoje, né? Acampado no gramado em frente à casa. Os credores têm o número do nosso telefone em sua descagem rápida, mas não temos nenhum dinheiro. Acabamos de trocar o nosso último vale-refeição. Já cortaram a água, já nos tomaram o carro, já levaram os móveis e agora o fiscal da Receita Federal está batendo a porta. Ele quer os impostos atrasados. Eu sei que vocês estão aí. Abram a porta. Abrimos a porta e ele nos diz quanto devemos. Nós nos o lembramos que estamos quebrados. Ele menciona prisão e a esta altura, uma cama aquecida fora do alcance dos credores não parecia uma má ideia. Quando ele decide ir à polícia, toca o seu telefone, o celular. É de Washington. O presidente quer trocar uma palavra conosco. Quer uma explicação. Não temos nenhuma defesa, somente um pedido de paciência. Ele ouve em silêncio e pede para falar com o fiscal novamente. Enquanto o presidente fala, o engravatado faz que sim com a cabeça e diz: sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E ele desliga o telefone e primeiramente olha para você e depois para mim. Eu não sei quem vocês conhecem, mas a sua dívida foi paga. Meu Deus, irmãos, que
coisa maravilhosa. Ele diz, rasgando os papéis e deixando cair os pedaços no chão. Talvez você não sabia que foi Deus quem fez aquilo por nós. Talvez ninguém tenha lhe falado a respeito de Deus e de sua benignidade e paciência. Romanos 2:4. Talvez você estivesse cochichando no dia em que o ministro leu o Salmo 103, que diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, paciente e grande em benignidade. Se esse é o caso, não é de admirar que você estivesse irritado. Não é de admirar que você estivesse impaciente. A falência pode deixar o melhor de nós com um grande mau humor. Sabe o que você precisa fazer? Saia à varanda, coloque-se onde o homem do imposto de renda estava e dê uma olhada naqueles papéis, os pedaços rasgados e espalhados pelo gramado. Veja a prova da paciência de Deus. Você estava em débito e aquela vez em que você usava o nome dele só quando se sentia irado. Deus poderia ter ficado muito zangado com você, mas não, ele foi paciente com você. Você nunca lhe agradeceu por aqueles milhares de crepúsculos. Ele poderia ter racionado a sua conta de beleza, mas não, ele foi paciente com você todas as vezes. E aquele domingo em que você foi à igreja somente para exibir uma nova roupa, é de admirar-se que ele não tenha lhe deixado nu, mas não, ele foi paciente com você. E aquelas promessas, ajude-me a sair dessa situação e nunca mais contarei outra mentira, nunca mais mentirei. Conte comigo para tomar o seu partido. De agora em diante serei seu servo. Não terei mais ataques temperamentais, agredindo os outros com palavra. Senhor, meu Deus, se as promessas quebradas fossem madeira, poderíamos construir algo. Será que Deus não tem razões suficientes para desistir de nós? Gente, essas mensagens é muito profunda, é maravilhosa. Meu Deus, como o nosso Deus é maravilhoso conosco. Enquanto nós, ser humano, não temos paciência com nós mesmos, às vezes, com nossos esposos, com nossos filhos, com nossa família. Nós somos muito impacientes com nossos pais. Gente do céu, eu tiro por mim, às vezes eu fico com uma falta de paciência com a minha mãe. E quando eu leio isso aqui, gente do céu, Deus está me sacudindo assim, me virando pelo avesso. Deus tem me falado assim dentro de mim, por isso que eu digo para vocês. Quando eu tô lendo aqui, eu tô lendo isso para mim, gente. Agora, como eu gosto de falar isso, se a carapuça serve para você, pegue ela aí. Porque essa mensagem é para mim. E orem por mim, gente, para que eu aprenda a ter mais paciência, como Jesus teve, gente do céu. Eu sinto envergonhada diante de uma mensagem dessa. Quando eu olho para mim, é muito forte essa mensagem, gente. Eu não sei se vocês vão se sentir assim, mas é muito forte essa mensagem. Mas ele não faz. Por quê? Porque Deus está sendo paciente com você e comigo, segundo a Pedro 3:9. Paulo apresenta a paciência como a primeira expressão do amor, posicionando à frente do comboio do amor dos apóstolos. À frente da bondade, da cortesia e do perdão, há uma distância equivalente a um carro ou dois. Está o carro-chefe, conhecido como a paciência. O amor é paciente. 1 Coríntios 13:4, que é o título da nossa mensagem. A palavra grega usada aqui é uma palavra descritiva. Figuramente significa levar muito tempo para ferver. Pense em um bule de água fervente. Quais fatores determinam a velocidade da fervura? O tamanho do fogão? Não. O bule, um utensílio, pode ter alguma influência, mas o fator mais importante é a intensidade da chama. A água ferve mais rapidamente quando mais alta é a chama.
Ferve devagar se a chama for baixa. A paciência mantém o fogo baixo. Uma comparação esclarecedora, você não acha? A paciência não é ingênua. Não ignora a má conduta. Apenas mantém o fogo baixo. Sempre. Espera, ouve, ferve devagar. É assim que Deus nos trata, gente do céu. É magnífico essa leitura. E de acordo com o ensinamento de Jesus, é assim que devemos tratar os demais. Certa vez, o Senhor contou uma parábola sobre um rei que decidiu acertar as contas com seus devedores. O seu funcionário da contabilidade descobriu alguém que lhe devia, não milhares ou centenas de milhares, mas milhões de dólares. O rei sumariamente decidiu que o homem, sua mulher e seus filhos deveriam ser vendidos para pagar a dívida, devido à impossibilidade de pagar o que devia. Esse homem estava prestes a perder tudo o que possuía e todas as pessoas que lhe eram importantes. Não é de admirar que o servo, prostando-se reverente, rogou-lhe: se paciente comigo, e tudo te pagarei. Seja paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a sua dívida. Mateus 18, 26. Irmãos, vamos ler só mais um pedacinho desse capítulo e o outro vai ficar para o próximo vídeo. A palavra paciente apareceu aqui surpreendentemente. O devedor não implora por piedade ou perdão, mas por paciência. Igualmente curiosa é esta singular aparição da palavra. Jesus a usa 2 vezes nessa história e nunca mais. Ela não aparece em nenhum outro trecho dos evangelhos. Talvez a escassez de seu uso se deve a uma necessidade de destaque no primeiro século. Jesus reserva a palavra para uma única ocasião para destacar um pouco. A paciência é a mais do que uma virtude no caso de longas filas e garçons lentos. A paciência é tapete vermelho sobre o qual a graça de Deus se aproxima de nós. Se ali não tivesse havido paciência, não teria havido misericórdia. Mas o rei foi paciente. O homem que tinha dívida multimilionária foi preparado, perdoado. Mas logo a seguir a história mudou de rumo. O homem recém-perdoado tomou o caminho mais curto para um palácio de justiça no subúrbio, onde procurou alguém que lhe devia certa quantia. Quer dizer, ele quis que o rei fosse paciente com ele, mas ele não teve paciência com alguém que devia para ele. Encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. Ele devia milhões. E o homem devia um pouquinho para ele. E ele foi perdoado e não quis perdoar. E agarrando, sufocando, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, irmão, e te pagarei. E ele, entrando, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. E o rei ficou surpreso com aquilo. Como pode aquele homem ser tão impaciente? Eu tive paciência com ele. Eu perdoei a dívida dele, que era de milhões. E ele não quis perdoar o seu próximo. Como se atreveu a ser tão impaciente, tão egoísta, tão ganancioso? A tinta do carimbo, cancelada ainda, estava úmida sobre as suas dívidas daquele homem que era de milhões. Não seria de se esperar dele um pouco desprendimento do materialismo, das coisas do material? Seria de imaginar que uma pessoa a quem muito foi perdoado também amasse muito o seu próximo e perdoasse e ajudasse também o seu próximo como ele foi ajudado? Mas ele não quis. A sua falta de amor, o seu egoísmo, a sua ganância, a sua apego aos materialismos era maior do que o seu amor sobre as pessoas. Ele não amava as pessoas, ele amava o dinheiro e as coisas.
Há um engano muito grave nessa situação. O homem que não perdoou ao seu devedor foi chamado de volta ao palácio. Servo malvado, disse o rei, que neste caso representa Deus para nós. Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste perdão. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti e misericórdia? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18:32. Só até aqui. Irmãos, essa mensagem é muito clara. Ela já foi explanada para nós. Então, vamos orar para que o Senhor, para que nós não sejamos como esse homem tão ingrato, que foi perdoado e não quis perdoar, que foi ajudado e não quis ajudar. Vamos orar para que o Senhor não nos deixe ser como esse homem, que sejamos como o Senhor, que nos amou, que nos perdoou, que teve misericórdia de nós, que nos ajudou e nos ajuda sempre. Queremos ter gratidão em nosso coração. Queremos ter paciência, Senhor. Queremos ter amor. Pai de bondade, nos ajuda, Senhor, a te servir com paciência, com amor, com tolerância, com sabedoria. Nos dá, Senhor, a sabedoria, a paciência e o amor. Senhor, que possamos ter a paciência de Jó, o amor, Senhor, de Abraão, a sabedoria de Moisés. Que o Senhor nos dá um pouquinho de cada porção, Senhor, dos dons do Espírito Santo. Nos enche do Espírito Santo, porque da nossa carne, de nós mesmos, nós não alcançaremos o céu, Pai. Nos enche do Espírito Santo e das virtudes do Espírito Santo, Senhor. Nos dá os dons do Espírito para que possamos alcançar o céu, para que possamos ter a alegria de estar contigo e do Senhor sentir prazer em estar conosco. Quando ajudamos o nosso próximo, quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, Senhor, em segundo lugar, porque em primeiro lugar vem o Senhor. Quando colocamos amor sobre as pessoas e não sobre as coisas. Quando desejamos amar as pessoas e não as coisas, não o dinheiro. Senhor, nos transforma, nos ajude, venha ao nosso encontro nesta manhã de hoje, muda nosso coração. Transforma a nossa mente, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno e vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém.